Bom, nesse episódio eu converso com um cara que queria ser cadete da Marinha, piloto de caça e acabou se tornando um dos advogados de M&A mais respeitados do Brasil. Ele que planejou sua carreira em ciclos de 1, 3, 5, 10 anos. Recentemente, em 2026, abriu a sua própria banca, olhando para a AI e como ela vai revolucionar esse mercado. Então, nesse episódio, eu converso com Carlos Mota. Carlos, bem-vindo ao Papo de M&A. É um prazer ter você aqui e ouvir um pouco da sua história hoje e dividir com quem nos escuta. Eu que agradeço o convite da DataSite, Antônio, muito obrigado. E acho que vai ser divertido aqui pelo que a gente já discutiu previamente. E, cara, para começar aqui a esquentar os motores, eu queria traçar um pouco da sua história, né? Você é um cara que tem um planejamento invejável. Esse negócio de planejamento de carreira de ciclos de 1, 3, 5, 10 anos é muito interessante. Quer dizer, a sua história de saídas de bancas importantes para entrar em outros lugares que estavam se formando, e identificar essas janelas de oportunidade, me parece que você construiu ao longo da tua carreira e de vida um frame aí, né? Isso tudo antecede IA e todos esses assuntos que a gente vem discutindo agora nessa era. Você construiu esse frame de que forma? E quais foram os momentos da sua carreira que foram te ajudando a te drivar com essa clareza que me parece que você tem desde estágio aqui? Como você mesmo disse, nunca pensei em ser advogado, né? Pensava em ser piloto de caça, fiz lá o Colégio Naval, depois pedi baixa da Marinha e falei, o que eu vou fazer da vida? Eu até falo para todo mundo brincando, né? Se eu soubesse que banco de investimento existia, eu teria ido para banco de investimento, teria sido advogado. Não que eu tenha problema com isso, porque quando eu decidi ser advogado, é uma carreira maravilhosa, que te dá muito mais oportunidade de flexibilidade de opções. Então, você pode ser juiz, procurador, você pode ser promotor, você pode ser sócio de escritório, você pode ter seu próprio escritório, você pode trabalhar para... Então, assim, é uma flexibilidade. Você pode ser administrador, então, presidente de companhia. Então, é uma carreira muito boa que dá essa amplitude de possibilidades. Foi aí que eu escolhi direito. Então, vou fazer direito. E não é porque eu não gosto, não, porque muita gente fala, né? Faça o que você gosta, porque aí você não precisa trabalhar. Eu acho essa frase um pouco... É legal para quem consegue fazer isso. Mas, mesmo que se você não pensou em fazer aquilo da vida, você tem que tentar ser um dos melhores. Você tem que tentar fazer bem e ajudar o seu time a fazer bem. Então, por isso que eu foquei no direito. E entre as áreas do direito, quando eu estava lá na faculdade, ou era tributário, ou seria societário, né? Porque eu acho que são questões mais humanas, mas mais focadas para exatas, né? Eu sempre gostei de matemática, física, adoro física. Foi aí que eu comecei a focar, e eu falo para todo mundo, você quer ter uma carreira de sucesso, você tem que saber matemática. Eu acho isso. Você tem que entender matemática, porque você pensa 360. Né? Quem conhece matemática, quem sabe matemática, sabe. Você tem lá a pergunta, você tem múltipla escolha, por exemplo, 5. Às vezes você não sabe, né, pela pergunta chegar, mas da resposta você consegue chegar na pergunta. Então, mesmo no direito, você aplica esse 360 e acabou indo para esse caminho de o que eu vou fazer da vida? Nunca tive um tutor, nada. Eu falei, então, vou programar 1, 3, 5, 10 para ver onde eu chego e tentar chegar. Não foi muito difícil, não. Agora, você caiu em M&A, mercado de capitais, e estava dentro dos deals mais emblemáticos do Brasil. Como é que você enxergava essas oportunidades? Ou você estava na hora certa, no momento certo? Na verdade, eu comecei no societário, né? M&A, societário, companhia limitada, né? Nessa época. Bom, vou te voltar um pouquinho atrás. Eu nem comecei no M&A, eu comecei no trabalhista. Eu fui preposto oficial do Banco Real. Foi o meu primeiro trabalho como advogado, como no jurídico, né? E eu era atendente de agência. O senhor deseja o quê? Deseja fazer um depósito? Quando eu saí da Marinha, tinha que trabalhar, né? Eu paguei minha faculdade e tal. O senhor deseja o quê? Tal, então, fazer um depósito. E a gerente lá na época falou, tem uma vaga no jurídico. Acabei passando, acabei indo para a vaga e fui preposto oficial no trabalhista. Foi uma experiência muito boa. Eu gosto de trabalhista, para falar a verdade. Porque eu tinha que ler os processos, então eu entendi o processo aí. E depois você ir na audiência tal, e discutir pessoas que você nunca viu na vida, que elas faziam, mas em nome do banco. Só que eu queria societário ou tributário. Aí fui focar, decidi, societário.
E fui buscar a minha carreira no societário. O primeiro escritório que eu trabalhei, que eu entrei como estagiário, foi o Goulart Penteado e Evolino Lefosse, que era Lobo e Derrizo junto. Né? Só não estavam no nome, eram sócios também. Eu trabalhei com o Zé Orlando Lobo a primeira vez, no time dele. Não com ele direto, ainda trabalhei com os advogados sêniores ainda, né? Quando era estagiário, mas foi muito bacana. Então foi aí que eu comecei essa carreira. Mas desculpa, no societário. Quando é que eu fui para o mercado? Quando eu fui trabalhar lá depois no Machado Meyer, tive uma interrupção que eu tentei montar a empresa de tecnologia, já tentei montar 5, falei 5, né? Isso aí estamos falando de anos 90. 90. Eu montei site em 97. Internet de escada ainda. Eu fui para Stanford por causa do site. De escada, pulso, minuto. Eu fui para Stanford por causa de um site que eu montei 2. Um para a faculdade, que faliu na bolha ali dos anos 2000 depois, e um que era Centro Brasileiro de Estudos Jurídicos da Internet. Foi o primeiro site brasileiro discutindo tecnologia, não era nem propriedade intelectual. Essa história é engraçada, depois se você quiser que eu te conto. Que eu cheguei quer dizer, vou contar agora, velho. Cheguei na BPI, né, e tinha um sócio de um escritório grande lá que ia coordenar uma reunião sobre o contrato de internet de escada. Você falou, eu lembrei. Só que já não era mais por minuto, era por pulso, já tinha um contrato que ele, né, ele era um sócio de um escritório respeitado, tal. Sentei no fundão, eu sempre sentei no fundão, tal. Aí o cara falou assim, vamos estudar esse contrato. Aí eu falei, não é possível, né? Levantei a mão, é que eu falo para todo mundo, né? Você tem vergonha, pobre que tem vergonha não fica rico. Então, todo mundo podia ter vergonha. Levantei a mão e falei, por que a gente vai estudar esse contrato com todo respeito? Porque já está aqui. Eu falei, não, mas ninguém usa mais, a tecnologia evoluiu. Né? A gente deveria estar estudando o próximo contrato, nem o que a gente usa hoje, porque esse já ninguém usa mais. Aí o cara meio que gaguejou, não, veja bem, o espírito da lei. Cara, falou espírito da lei para mim, eu chamo Chico Xavier. Entendeu? Em vários M&As já falaram espírito da lei para mim. Eu falei, peraí que eu vou chamar o Chico Xavier para conversar com você, porque tá escrito aqui, é isso que eu estou entendendo. Aí o cara falou, não, vamos discutir esse, depois a gente discute outro. Eu levantei e fui embora. Falei, vou montar um site. Aí montei um site e eu fui parar em Stanford com esse site aí, nesse Law Science Technology que você falou em 2003. E, cara, você é um dos maiores advogados do Brasil em M&A Mercado de Capitais e tem muitas histórias aqui, né? Me conta alguns cases emblemáticos e que podem ter essa conexão com oportunidades e essa sua visão de como é que eu vou me colocando nos cavalos selados, né? Na pesquisa que eu fiz sobre você, você sempre fala muito sobre o cavalo branco, o cavalo selado, mas como é que você encontra ele? Como é que você... Nunca ninguém vê esse cavalo, né? Como é que você viu ele passar e os cases que você foi acumulando? Algumas pessoas, elas vêm, né? Na verdade, eu acho que várias. Você tem que ter, né, a sorte. Eu tenho sorte. Não, a sorte bateu, você monta na sorte e sai, porque também se a sorte passar e não for para vir. Mas voltando ao mercado de capitais, que eu vou entrar nas questões dos deals. O mercado de capitais eu comecei a fazer porque tive um chefe lá no Machado Meyer, depois teve a cisão para o Souza Sescon, que era o Marcos Flash, e ele fazia os dois. E eu falei, eu quero fazer igual ao meu chefe. Então aí que eu entrei em mercado de capitais, 2002, 2003, 2004, por aí. Agora, o cavalo selado, quando estava lá no Goulart Penteado, saí para montar os sites, fali, tive que voltar para o direito, voltei para o Machado Meyer, trabalhando com o Marcos Flash. Mas eu era advogado júnior, total júnior. E aí você falou de deals e tal, logo que eu entrei com ele, estava ocorrendo a venda da Copene. Então tinha Banco Econômico, os Mariani, os Odebrecht e a Copene. A Copene nada mais é do que a Braskem, né? Virou Braskem depois. E eu estava nesse M&A. Até aquela história que eu te contei lá antes, que eles me mandaram lá para a reunião, falaram, vai lá, advogado, tinha acabado de entrar, não sabia quem era nem o cliente ainda. Cheguei lá na hora que acabou a reunião, eu saí com o pessoal do Pinheiro Neto, com o Fernando Meira, com os caras do Odebrecht, etc. Fui andando um quarteirão inteiro com eles, eles olharam pro lado assim, falaram, mas você sabe que você não tá com a gente, né? Falei, desculpa, eu não sabia, que a gente precisa falar do deal, você não pode escutar. Eu conheci o Meira nesse deal já, eu era júnior de tudo. Até um cara bacana. Então, né, quando teve a cisão, chegaram para mim, eu tinha 7 meses de Machado Meira, falaram, você quer ir embora com a gente? Eu falei, por que não? Né? Vai ganhar mais, etc. Esse time inteiro está saindo, esses sócios estão saindo. Então, isso acho que foi o primeiro cavalo selado aí que eu vi, que foi essa cisão do Machado Meyer para o Sosescom. Depois, por causa do site, acabei indo para Stanford, foi o primeiro brasileiro nesse curso. Né? Ele era um curso novo, os LLM de Stanford eram novos, tinha no ano anterior, eu estava indo no segundo ano. Até num outro que tinha Corporate Governance, o André Gale, que hoje é presidente do Itaú Chile, então fiquei muito amigo dele e tal. Aí fui pro
né, para Stanford, depois fui para o Simpson Thacher, fiquei 1 ano em Nova York, trabalhando em Nova York, só que nessa época, entre Stanford e Simpson Thacher, explodiu o IPO aqui. Foi a época que eu entrei no mercado. Explodiu. E putz, eu estava em Nova York, todo mundo fazia o deal em Nova York, mesmo sendo aqui na Bovespa, né, era na B3 na época. E aí, quando todo mundo estava fazendo a IPO, eu não era sócio ainda, mas já era sênior, o Machado Meyer chegou e falou assim, a gente precisa, bombou a IPO, a gente gostaria que você voltasse. Aí voltei para o Sescom, fiquei mais 6 meses, conversei lá e saí. Quase inaugurou ali o Sescom. Na verdade, fui advogado júnior fundador do Sescom, né? Sescom que o Souza, que Deus o tenha, mas hoje é Sescom Barrier. Mas eu fui, dia 11 de janeiro de 2001, eu estava lá com todo mundo, na quebra. Foi interessante, foi divertido. E aí voltei para o Machado Meyer a convite. Falei, legal, mas eu vou virar sócio aqui em 2008. Né? Mas muito IPO, muito M&A, nunca deixei de fazer M&A. Aí virei sócio. Aí veio a época dos escritórios gringos no Brasil, né? 2010. Que aí Bruno Werneck, que é sócio até hoje lá do Meyer Brown aqui no Brasil, eu fui estagiário com ele no La Penteado. Aí ele falou assim, você não quer vir para cá? Agora o Meyer Brown se associou ao Toy Shecker, a gente gostaria que você viesse aqui para o escritório de São Paulo. Então, sempre gostei do Bruno, o Bruno é inteligentíssimo. Eu falei, vamos, né, uma oportunidade boa, né, um cavalo selado. Eu fui, deu 3 meses, o Carlos Melo saiu do Matos Filho e foi para o Linklaters, né, na época, Clefoss, Linklaters. Então, acho que esse foi o cavalo selado. E agora é AI, cara. E agora você está em outro empreendimento. A gente já vai chegar nisso aí, mas antes eu quero voltar aqui. Dos deals, né? Tem cases importantes que eu preciso explorar. Quer começar pelo re-IPO do Banco do Brasil, cara? Você estava lá no time, na mesa de negociação. Conta essa história aí, que essa é legal. Foi quando eu voltei para quando o Machado me chamou para voltar. Foi 2006 que eu voltei, né? Voltei para o Brasil em 2005, final de 2005. Abril de 2006, voltei para o Machado Meyer. Quando eu voltei, os caras falaram, beleza, a gente vai te contratar, vai te recontratar, etc. Você vai começar daqui 2 semanas. Aí lá com o pessoal na época do Sescom, vou sair daqui 2 semanas, vou deixar tudo certinho aqui para ir embora. Só que me ligaram lá, falaram, você tem que acelerar porque vai ter o kickoff do re-IPO do Banco do Brasil para entrar no novo mercado. Eu falei, legal, né? Cheguei lá, falei, vou ter que antecipar 1 semana. Só que é o seguinte, você não tem sala aqui, você não tem e-mail, você vai na raça. Eu falei, tá bom, então eu vou pro Machado Meyer aqui. Você fala, não, você vai pro Rio, o kickoff é no Rio. Então me botaram numa sexta-feira para ir pro Rio de Janeiro, sozinho, mas já representando o Machado Meyer, e fiz o kickoff. Lá na época era o Pactual, né? Só que era o Pactual, que era a 20, o pessoal hoje do BTG, o pessoal do Genial, então era todo mundo lá. Não tinha essa ainda divisão dos 3. E foi muito bacana. Só que teve um pequeno probleminha. Eu cheguei sem sala de Machado Meyer, fui direto para o Rio de Janeiro, fazendo a primeira semana lá, fazendo via Gmail, só que eu era de Counsel. O Machado Meyer era de Counsel, de um re-IPO do Banco do Brasil, que foi o maior IPO do ano, lá, 3,3 bi naquela época, 2006. E eu falei, meu Deus do céu, né? Dá para tocar, dane-se. Desafio é desafio, toco. Meu, que loucura, cara. Nunca mais eu faço um negócio daquele. E não deixaram eu fazer de novo. Tanto que depois eu fiz o follow-on e só não fiz o terceiro follow-on, o segundo, na verdade, eu fiz o re-IPO, fiz o follow-on. Só não fiz o segundo follow-on, porque aí eu mudei para o Meyer Brown não estava dentro lá do Banco do Brasil como credenciado para fazer. Então aí acabou que eu não fiz mais o terceiro, senão eu tinha continuado lá dentro, eu acho. Porque eu já tinha pego o deal. Eu tive que sair 2 semanas, porque eu não sei que eu tinha mudado o escritório. E nesse deal aí, é loucura de Counsel. Quem faz mercado sabe o que eu estou falando. De Counsel de dívida, que é muito mais fácil, já é loucura. De Counsel de IPO, de re-IPO, de um banco gigante, que o Lula na época teve que assinar uma lei para liberar a participação a mais de privado. Estados Unidos, internacional, um negócio gigantesco. Cara. Quando a gente fez o lançamento, eu fiquei 2 dias sem dormir, 2 dias e pouco. Sem dormir mesmo. E até comentei lá com você, quando eu cheguei em casa, assim, 1h da manhã, no 3º dia, loucão. Isso porque os bancos falavam, vai embora, você não tá conseguindo nem falar mais. Porque já tinha feito file e tal, eu ainda tava lá, não, vou fazer barba. Cara, não, vai embora, você não tá nem conseguindo falar, o cérebro não raciocinava. Aí eles viravam e falavam assim, não, vai embora pra cá. Cheguei em casa, 1h da manhã, loucão, assim, porque tinha um casamento de um amigão meu, que ficou muito meu amigo em Nova York, é amigo até hoje, que é o Paulo Padis. E eu cheguei em casa lá com a minha ex-esposa, ela falei, meu, a gente precisa ir no casamento do Padis, precisa ir no casamento do Padis. Ela falou, meu, você tá maluco, eu não te vejo há 3 dias, meu. Você não dorme, vai dormir. Eu falei, não, a gente precisa ir, 1h da manhã discutindo um pouquinho com ela lá.
Aí eu sentei, ela falou, não, você não vai, você vai tomar banho. Foi bom recomendação dela. Aí eu sentei na sala e comecei a chorar, cara. Aí ela falou, mas que você tá chorando? Eu falei, não sei. Cara, descarregou a adrenalina ali. Foi a única vez que eu chorei em mercado de capitais. Mas comecei a chorar e não sabia, não, eu preciso de um casamento, preciso de um casamento. Falei, não, vai tomar banho. Fui tomar banho, dormi, acordei 2 horas da tarde, pedi desculpa pro cara e não fui no casamento dele. Eu acho que deals emblemáticos, eles são muito nervosos em vários aspectos, né? E aí eu fico sempre imaginando assim, agora você, tantos anos depois, quando você olha para essa época, o que você aprendeu nessas salas que hoje você aconselharia um cara que está lá, júnior ainda, com a visão que você tinha ou com as vontades? Como é que você pensa nisso? Não, mudou muito, né? A questão. É porque não tem muito IPO hoje em dia no Brasil. Mas era uma experiência muito boa, porque os caras que faziam os IPOs naquela época são os caras do banco que mandam nos bancos hoje. Então são os seniors. Então era bacana fazer. Você aprendia muito, muito. Não que hoje eu não faço mais IPO, né? Estou falando que o pessoal que hoje toca os IPOs não seja no mesmo nível. Mas era bacana, porque a gente estava descobrindo o mercado naquela época, estava formando o set de documento dos bancos junto com os bancos. Então era meio que tudo novidade, tinha acabado de mudar a lei, entrou a 400 na época, a B3 lá criou um novo mercado. Então era meio que tudo novo para todo mundo. Né? Não tinha padrão, você tinha que criar um padrão. Então isso foi legal. A gente aprendeu muito. Eu aprendi muito mercado de capitais aí. Então, o que eu falo para o pessoal mais novo, né? Saiu uma norma da CVM, saiu um ofício da CVM, leiam. Leiam, tem que estar na ponta da língua quem faz mercado. Não adianta falar, eu vou ver depois, sei lá, quem faz operação de mercado tem que estar na ponta da língua. Primeiro que não é muita coisa para decorar, né? É específico o assunto. E, putz, se você for lá, depois eu vejo, precedente também, meus avatares lá no LinkedIn de precedente da CVM, adoro fazer, porque eu vou aprendendo, até hoje eu vou aprendendo. O Carlos, toda a narrativa que sobre a sua saída, o início agora de uma nova banca, ela celebra muito o que você construiu e esse olhar de futuro, né, para onde você está indo. Mas acho que tem aqui um ângulo que eu queria abordar com você, que é o que você deixou também, né? Tem aí 16 anos de uma reputação institucional, numa plataforma global, quer dizer, tem um peso importante de um nome. E agora você tomou uma decisão de ir atrás do seu, e até queria que você começasse a falar sobre um pouco disso. O que você perdeu com essa decisão de olhar para a IA com um outro propósito? E como que... E aí ainda falando sobre aconselhamento, né? Que tipo de conselho você dá para os profissionais que hoje estão olhando IA e não sabem muito bem como tocar suas carreiras, os seus negócios, os seus planejamentos, etc. Tá um pouco sem guia. Então, me conta aqui, o que você está deixando, que te pesa, mas também que tipo de conselho você dá para essa sua visão que você teve na hora de sair e empreender teu próprio negócio? Eu vou até falar o que eu estou perdendo pela pergunta, mas toda vez que eu saí de algum lugar, eu não achei que eu perdi alguma coisa indo para outro. Nesse caso, obviamente, montei uma boutique. E todo mundo sabe no mercado que eu nunca imaginei montar um escritório. Eu falava, eu vou vender coco na praia, mas não monto escritório E meu. é surpreendente, porque assim, eu conheço muitos dos teus clientes, eles sempre falam de você, e eu não entendo isso, porque você tem discípulos no mercado. É bacana, eu adoro meus clientes. Tem cliente de mais de 20 anos, né? Tem vários deles que têm mais de 20 anos comigo. Mas, né, voltando aqui, o que você perdeu, obviamente o Mary Brown é uma plataforma global. Você tem muita facilidade de vender sócios no mundo inteiro em operações cross-border. Não que eu não vá fazer isso agora, a gente vai fazer, né, no Semota. Mas o Semota virou uma boutique. Então, vou ter que agora contratar outros escritórios. Né? Quando você é sócio equity no escritório global, é tranquilo, é a mesma coisa, a mesma cultura, a mesma língua, etc. Então, se você falar, perdeu, perdeu, entendeu? Você está lá, você está dentro da mesma estrutura, você fala a mesma língua, o mesmo sistema, você não tem aquele delay de comunicação. Espero que não tenha também aqui, né? Como eu conheço um monte de gente, tanto do Mary Brown, vamos continuar fazendo juntos quando tiver cross-border, se for o caso, ou também com outros escritórios, você fica mais flexível também. Então, não acho que eu perdi, tá? Assim como eu não acho que eu perdi, que eu saí de lugar nenhum.
Por quê? Porque toda decisão que eu tomei não foi uma decisão forçada, foi uma decisão pensada, né? Que é uma coisa que eu falo para todo mundo. E eu também nunca cheguei, quando eu tomei a decisão de sair, voltei para o escritório, inclusive quando eu era mais novinho, falei, ó, me fizeram uma oferta, cobre para eu ficar. Nunca, esquece, isso eu odeio. Você decidiu sair, é para sair. Não é para pegar o que você pegou de oferta e levar de volta e falar, me paga mais. Isso já aconteceu comigo, eu fiz oferta para várias pessoas que fizeram isso. Entendeu? Eu não acho isso uma coisa bacana. Pode fazer? É proibido? Não. Mas eu nunca fiz isso. Então, toda vez que eu saí, foi pensado, né? Eu deixo muitos amigos também. Né? Aqui no Mayer Brown, quando veio para o Brasil, você tinha lá 40 pessoas aqui no Brasil, etc. O escritório está com 160, 170. Então, eu considero como um filho. Minha saída foi muito boa, foi bem amigável, entenderam onde é que eu estou, para onde eu estou indo. E agora, com relação a AI, é o que eu falo para todo mundo também, não é muito novidade. 3 anos e meio treinando o GPT e 2 anos estudando mercado jurídico. No Mayer Brown tinha muito acesso a conteúdo global sobre mercado jurídico, também tem Harvard Business Review, você tem McKinsey, que eu lia, né, vai acompanhando o setor não só jurídico, mas de consultoria. Ele vai se transformar, já está sendo transformado e será drasticamente transformado, não só, na minha opinião, tá? Não só o jurídico, mas de consultoria em si. E quando você fala em mudar, de novo, eu achei que é um outro cavalo selado. E quem poderia fazer esse cavalo selado comigo? Do jeito que eu estou treinando AI, que eu já extraio. Porque o que eu extraio? Eu não extraio revisão de contrato só, não extraio do diligence, não é isso que eu extraio. Eu estou extraindo questões complexas de mente de advogado sênior, já no formato de advogado sênior. Quando você compara o que eu consegui extrair com o Harvey, não tinha nem comparação. Então, o meu time, a gente decidiu montar o escritório, porque não tinha para onde ir. Né? Os escritórios grandes, mesmo os pequenos, estão muito engessados com softwares legados, que eu chamo de software legado. Então, esse foi o primeiro escritório que eu conheço que só tem EA embaixo, né? Administradas, todas elas coordenadas, configuradas por humanos. Então, o cliente nunca vai falar com o AI, vai falar comigo, vai falar com meus sócios, com meus advogados seniors. Então, é outro cavalo selado, eu achei, entendeu? Posso estar errado, eu não sou o rei da verdade, mas eu duvido nesse caso. E aí você falou, quem está implementando, quem não sabe o que fazer ainda com AI, para extrair um nível intelectual senior, você precisa treinar ela. Ela não vai fazer sozinha, você não vai implementar um AI lá e ela vai começar a cuspir coisa intelectualizada para você. Ela vai fazer o que todo mundo está fazendo. Revisa esse contrato, vai sair. Faz do diligence dessas matrículas, ela vai fazer. Faça um contrato, um SPA para mim. Ele vai fazer um contrato básico. Entendeu? Faça um memorando, pesquise alguma coisa. Fazer uma pesquisa mais básica. O que a gente consegue extrair hoje em dia lá é totalmente diferente. Pô, Carlos, eu quero começar até me movendo para um próximo bloco, tocar num assunto que eu acho de muita relevância. Se muito se fala sobre IA, o poder que ela tem de transformar, como você está falando, a diligência, a geração de documentos, a análise dos documentos. Aqui mesmo na DataSite a gente tem IA nos nossos produtos, tem falado disso o tempo todo. Mas a verdade é que um deal de M&A ele nunca quebra porque um contrato foi mal redigido ou algo nesse aspecto. Ele quebra porque você tem lá o vendedor que muda de ideia, o sócio que... o minoritário que se sente desrespeitado. É sempre situações muito humanas, Cara, né? tem muito advogado que detona deal e acaba com o deal. Não é só os clientes, não, tá? Também tem Esse é um essa problema. parte. Agora, se a IA ela vai tornar todo o processo técnico de M&A, e aí é uma presunção minha, se a IA vai tornar todo o processo técnico de M&A uma commodity, onde que você vê o M&A daqui 5, 10 anos, 20? Qual que vai ser a concentração de campo dele e aonde que o legal advisor ele vai agregar valor? Olha, você falou 10, 20 anos? É muito tempo. É muito tempo? 10, 20 anos é muito tempo. 20 anos eu não tenho a menor ideia onde a gente vai estar com relação a AI. Mas no curto prazo, no curto e médio prazo, a AI vai massificar M&A? Vai. Os menores, eu acho. Né? Vai. E aí você treinar o modelo, ele vai agilizar, fazer esses contratos menores, mais simples, etc. Não vai estudando, né, a AI, de novo, não sou técnico, não sou desenvolvedor, mas eu gosto de estudar artigos técnicos sobre LLMs. Quando eu tenho algum problema que eu não consigo identificar na LLM que eu estou treinando, configurando, eu converso com ela e falo, e aí, o que eu faço? Me traga documentos técnicos de desenvolvedor para eu ler.
o problema. E aí, cara, é bizarro. Aí você vê uma coisinha ou outra aqui, você melhora. Então, ele vai padronizar o M&A mais simples. E você tem que separar, pela minha prática, você tem que separar o uso da LLM para humanas e para exatas. Exatas, ele é muito violento, acho, né? Para desenvolvedor, engenheiro, etc. Isso aí, matemática e física, ela já entrou e não sai nunca mais. Humanas, eu estou percebendo uma coisa agora. Você pode programar ela, configurar ela, etc. O que eu consigo extrair hoje da minha? 90% igual a mim. Eu quero chegar com o time a 95%. Esse 5% para chegar aos 95% é uma maravilha de eficiência. E você triplica o número de clientes que você consegue acessar, pela minha prática. Os outros 5% para chegar no 100%, eu não sei se chega, se a AI chega. Porque você precisa do contato humano, você precisa lá do senior olhando na cara, para o negócio desandar. Enquanto tiver humano fazendo, dono, o cara do board ou o C-level lá, você tem um humano ali. E a AI, ela não vai saber identificar, botar uma câmera para ver se o olho virou, se você falou, cochichou com alguém, ela não vai fazer. Pode até botar várias câmeras, ela vai identificar. Mas você vai precisar do humano lá. Então, o que eu acho que o advogado, né, de alto nível elite, que é o nosso caso aqui, que vocês atendem e tal, você vai ganhar dinheiro nos 5% que ela não vai pegar. E você precisa ser esperto o suficiente para otimizar os outros 95%. Rápido, que é o que eu fiz. Entendeu? E quando você tem só EA embaixo, elas começam a se falar. Você não tem delay no processamento. Então, essa é a minha opinião sobre o futuro. Agora, ó, eu tenho aqui uma provocação até sobre isso. Você tem dado uma série de seminários, de palestras para clientes, né? E eu acho que todo mundo está vendo muita discussão sobre o quanto que a IA vai transformar o trabalho, e você citou aqui um pouco, e, óbvio, o trabalho do advogado. Agora, o cliente na ponta dele, ele também está se preparando com IA. Acho que todo mundo fala sobre o advogado. Eu queria falar sobre o cliente. É isso. O cliente, você está preparando ele, você está dando seminários, ele também está mais preparado, ele chega na mesa já com as teses mais estruturadas, com uma cabeça um pouco mais diferente, né? E aí, acho que tem uma situação aqui, né? Quando o cliente ele chega mais sofisticado na mesa, como é que é essa mudança do legal advisor para lidar com um cliente que tem, eventualmente, acesso a, talvez, em níveis menores, mas um acesso que você também tem via IA, né? Então, qual que é o valor que o legal advisor começa a trazer para a mesa aqui, especificamente? Essa é a mudança drástica do mercado jurídico, né? A AI entrando e eliminando uma cadeia do cliente falando com o advogado em questões mais simples, em questões mais complexas. Ele vai extrair lá, ele tem as LLMs, está usando. O que eu faço? Esse curso que eu falo, GPT para líderes, lá eu ensino os clientes a configurarem as LLMs para, sei lá, daqui 3, 6 meses, um ano, começar a falar que nem você, porque hoje a minha fala que nem eu, tem um Mota lá dentro. O cara já vem preparado, o cara já vem com uma resposta, tá? Mas a maioria não é especialista na área que está te contratando, por isso que você é um especialista, né? A LLM, você vai conseguir criar LLMs especialistas em matérias? Vai, mas você precisa ser o especialista lá. Você perguntou para mim, mas esse seu Moti Lawyer, eu chamo de Moti Lawyer com carinho, esse Moti Lawyer aí, se você morrer, ele continua? Não. Você vai botar a cabeça de alguém lá, ele não vai continuar da onde parou, vai começar a entrar o cérebro do outro humano de alto nível, etc. Né? Ele vai começar a mudar um pouco de resposta. Então, quando o cliente já vem com a AI, e eles usam, e eu falo até para usar, porque tem coisas repetitivas que eu nem faria no meu nível, né? E o cara consegue usar. O que é bom é que ele já vem com uma instrução a mais. Então, ele não vem tão cru. Mas qual que é o problema da LLM? Como ela não é especialista no assunto que ele está me ligando, ela vai alucinar mais. No meu caso, na verdade, não alucina. O que acontece é, como eu treinei muito ela, e eu vou te falar uma coisa, eu treinei ela sem nenhum documento. Não coloquei um documento lá. Não coloquei uma lei lá para treinar o Moti Lawyer no meu cérebro. Foi conversando. E é isso que eu ensino no curso. Tá? E foi por isso que eu assustei no começo do ano passado, quando ele começou a responder como eu. E eu falei, gente, eu acho que não dá para criar isso dentro de uma estrutura grande. Tem que montar uma estrutura do zero, 100% AI, porque a gente vai escalar isso. Não escalar da forma que você vende um curso online, mas é escalar a inteligência humana dentro. É bizarro.
Então, quando o cliente, como ele não é especialista, ele não vai fazer um especialista em M&A de companhia aberta, ele não vai fazer um especialista dentro lá da companhia, ele vai ter um agente que vai responder para ele no nível médio, o que já é ótimo. Quando ele vem para mim, já é um nível mais detalhado. E como eu falei, o meu praticamente não alucina, né? Às vezes, quando ele dá uma resposta que não é o que eu perguntei, é uma resposta tão linda que juridicamente faz sentido, não faz para a estrutura que eu estou falando. Mas eu tenho certeza que ele pegou de alguém, de algum órgão regulador, que ele pegou de algum memorando que alguém de algum escritório grande colocou lá dentro que não podia. Ó, não coloquem coisas de cliente em LLMs para pessoa física. Né? Tem enterprise, tem business, comprem esse. Ô, Carlos, agora movendo aqui mais para o final, eu queria você. Eu tô tendo um prazer aqui que tá com você aqui há um mês da sua inauguração da sua nova banca. E que você está dizendo, ela tem ali um slogan que é Full Stack AI, né? E eu só via isso aplicado para empresas de tecnologia, etc. Se você puder contar qual que é o que você está entregando de valor e qual que é a sua visão hoje para essa banca, o que você tem pensado para o mercado. O valor que entrega é a rapidez na resolução de problemas complexos do societário e as outras áreas, porque societário você tem muito fiscal, você tem muito contábil, principalmente companhia aberta, né? Você tem muito trabalhista, muito stock option, muita remuneração de executivo. Então, eu consigo extrair uma resposta muito mais rápida, que é o que eu falo, como a LLM está treinada, você joga para ela a primeira pergunta, tá? No caso do Enterprise, os clientes estão usando Enterprise, você pode, porque é um ambiente seguro, e agora eu tenho Enterprise, você consegue extrair dela já o resultado em 30 minutos, uma resposta complexa sobre um tema muito complexo. Qual que é uma vantagem das LLMs? O erro aparece rápido também, se tiver erro. Tá? Quando tem erro, aparece rápido. O que não acontece com o time. Numa questão complexa dessa, você ia demorar 2, 3, 4 semanas para você ter um memorando fechado. Qualquer escritório. Tá? Só que no meio do caminho vem muito erro. Né? Você fala para um advogado, um sócio mais novo vai falar para sênior, a sênior vai falar para advogada júnior, na cadeia lá. Essa era, que eu até falei antes aqui, era a ineficiência do sistema, que ela precisava existir para você gerar uma ultra eficiência. Times gigantes para gerar a melhor resposta possível para o cliente. Isso é aceitável, qualquer consultoria dentro do cliente também. O problema é que a LLM acabou essa ineficiência de demorar muito tempo. Então, por isso que eu acho que cobrar por hora começa a não fazer muito sentido. Tanto que nenhum advogado meu vai ser avaliado por hora. Não tem, a não ser que o cliente queira que debite timesheet. E aí o pessoal fala, né, onde é que vai afetar mais no white collar, que é o nível senior, ou na base? Nos dois. Nos dois. A AI vai pegar os dois lados. O que você tem que fazer com o white collar? Potencializar a mente dele, triplicar a mente dele. Foi o que eu consegui fazer. E agora eu estou tentando replicar no time com Enterprise, etc. E o que os... Aí todo mundo fala assim, o Júnior vai morrer. Eu achava isso, não vai ter mais Júnior. Porra, não precisa mais de Júnior, entendeu? Aí, estudando, eu falei, não, o Júnior não vai ter mais... Eu não tenho mais advogado Júnior, agora eu tenho Legal Engineer. É um nome chique que agora tem. O que eu vou fazer com esses caras, com esse pessoal, essas advogados novos? Eu vou treinar eles para extraírem das LLMs a melhor resposta possível da primeira vez, né? Quando eu não perguntar, ou os outros sócios não perguntarem, sócios não perguntarem. Então, ele vai extrair. Quando ele extrair, a gente revisa 100% do que sai de LLM. Nada sai para o cliente direto, nada. Ele vai ter que revisar artigo de lei, se é resolução não instrução, se a fonte está certa, etc. Ele vai ter que revisar linha por linha. Quando ele revisar linha por linha, ele vai estudar indiretamente. Imagina esse cara, essa advogada, 1 ano de formado, 2 anos de formado, 3 anos de formado, lendo todo santo dia, toda semana, 1 ou 2 memorandos complexos de companhia aberta, de societário complexo, de tributário complexo, de remuneração executiva. Esse cara, essa advogada aí, em 2, 3 anos, está mais qualificada que sócio de escritório que não está usando. Então, eu falei, não, a gente precisa de júnior, Legal Engineer é o nome agora. Tem engenheiro legal. Eu estou muito empolgado por esse seu endeavor agora. Carlos, eu costumo fazer uma pergunta final aqui, que é quem que no mercado brasileiro tomou decisões difíceis em M&A que eu deveria convidar para estar na tua cadeira aí nos próximos episódios? A M&A nesse nível ele é sempre difícil, né? Nunca é fácil. Mas como eu te falei, né? No começo aí, falei do Fernando Meira, acho que poderia ser ele. É um cara que eu gosto pra caramba, a gente se dá muito bem. Depois desse da Copene, a gente fez alguns M&As aí.
inclusive indo para a Itália algumas vezes lá para fechar um M&A bacana. Fui lá, né, falar com ele semana passada, a gente almoçou junto, é um cara que eu admiro. De mulher pode ser que fez bastante M&A comigo. Tem várias mulheres que eu adoro, que são gênias na área, etc. Mas vou pegar fazendo, né, papo de M&A. A Aline Goldstein, que foi ex-Local Web, 17 anos, agora ela está na empresa familiar dela, de real estate, etc. Então, ela fez muito M&A. Ela é um papo bacana, ela é bem introvertida. De banco tem vários também, né? Bruno Pelvitz, tem Daniel Anger. Isso aí já deu uma temporada Já aqui pra mim. Já deu. Felipe André, cara, o Felipe André é um cara bom também pra você chamar. A próxima temporada eu vou chamar de Os Amigos do Mota. Carlos, muito obrigado. O papo foi muito legal. Adorei conhecer um pouco da sua carreira, de como é que você começou, a tua cabeça hoje, o teu novo empreendimento e a tua nova banca. Espero que você tenha sucesso. Obrigado por ter vindo aqui e espero que as pessoas tenham aproveitado. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bacana.